E neste terceiro e último bloco do programa, falaremos sobre advocacy, que é uma espécie de lobby de setores da sociedade, personagens influentes, com algum objetivo. E aqui falaremos sobre a importância dessa prática no combate ao consumo imoderado do álcool no Brasil. A gente vai ouvir essas informações na conversa da repórter Jéssica Vasconcelos com o procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Mário Sérgio Sobrinho. Vamos à entrevista então. Eu converso agora com o doutor Mário Sérgio Sobrinho, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo e integrante do movimento do Ministério Público Democrático, sobre a importância das ações de advocacy no combate ao uso do álcool. Doutor, seja bem-vindo à Rádio Justiça mais uma vez e obrigada por nos atender. É uma alegria e uma satisfação conversar com você, Jéssica, e com os ouvintes da Rádio Justiça. Muito bem, então, primeiramente, para ambientar os nossos ouvintes, eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor acredita que o álcool, apesar de ser um problema sério, né, e por vezes aí considerado de saúde pública, permanece como uma prioridade de menor destaque nas políticas públicas do país. Jéssica, o Ministério Público de São Paulo tem discutido esse assunto, inclusive a Procuradoria-Geral em São Paulo criou um grupo de trabalho para debater questões de drogas e álcool. O Dr. Luiz Roberto Jordão Vaquim e eu, e os demais membros desse grupo, têm estudado o assunto e têm acompanhado as questões práticas que levam a desencadear problemas que chegam até a justiça decorrente do uso imoderado, do abuso de álcool, especialmente envolvendo adolescentes e jovens. Então é por essa razão que é possível considerar que ainda nós não atingimos uma maturidade, podemos dizer assim, relativamente à questão do álcool. A sociedade, nem os governos, nem os administradores públicos ainda conseguiram regular melhor a questão. E nós temos percebido que recentemente o abuso e o aumento do consumo de substâncias alcoólicas tem sido percebido não só no aspecto de saúde, como no aspecto de paz e tranquilidade pública. Então é preciso que a sociedade, que nós discutamos esse tema, Jéssica. Certo. O senhor tem um artigo sobre o assunto, escrito em parceria com o doutor Luiz Roberto Jordão, no qual fala-se da importância da ampliação das ações de advocacy, né, com objetivos de influenciar as políticas públicas e a opinião pública, isso como fundamentais para a implementação de um novo cenário em relação ao consumo imoderado de bebidas alcoólicas no país. Então, aproveitando esse gancho, eu gostaria que o senhor explicasse, primeiramente, o que seria o advocacy, quais seriam essas ações sobre as quais estão sendo faladas aqui no texto? Jéssica, advocacy é uma palavra em inglês que não tem uma tradução direta para o português, mas dá para se notar que a ideia que essa palavra traz é do exercício de ações que reforcem os nossos direitos de cidadão, de cidadania, e que, exercendo esse direito, se consegue estimular iniciativas em defesa de uma causa ou de uma proposta que tenha um interesse público relevante. Nós consideramos que a sociedade, que os governos, que todos os entes públicos precisam estar mais dispostos a pensar sobre a questão do abuso do álcool. Essas ações de advocacy, elas são diversas. Eu creio até que uma conversa com você na Rádio Justiça é um meio de divulgação e de provocação das pessoas a respeito do tema. Quando a gente fala em audiências públicas, em abaixos-assinados, em reuniões, em documentários, entrevistas, isso configura ações de advocacy. E nesse ponto, Jéssica, é preciso lembrar que as questões ligadas ao álcool, elas estão fortemente impactando a saúde, né? Os adolescentes e os jovens estão desenvolvendo
comportamentos como beber em binge. Beber em binge quer dizer beber excessivamente num espaço de tempo muito curto. Para os homens, 5 doses de álcool em menos de 2 horas, e para as mulheres 4 doses de álcool. Esse comportamento tem gerado, em alguns casos extremos, até mortes, não é? Então é por isso que a gente pensa que essas ações de advocacy, esse debate, esse compartilhamento de ideias e de responsabilidades precisa ser levado ao público. Certo. Só para esclarecer, o senhor mencionou, por exemplo, a nossa entrevista aqui, a nossa iniciativa de falar sobre o assunto como uma dessas ações. Isso poderia vir também por outros meios, por exemplo, o ensino nas escolas, que o senhor mesmo mencionou aqui no seu artigo, como uma estratégia que não é bem aproveitada, né? Na escola tem-se somente o ensino formal, mas deixam-se de lado essas questões que dizem respeito aos problemas que podem vir a causar prejuízos na vida adulta, como esse consumo do álcool. Esse seria um caminho, além de campanhas publicitárias, é disso que estamos falando? Olha, Jéssica, se nós pensarmos claramente sobre o tema, as famílias, as escolas, a comunidade têm muito a contribuir. Essas ações podem ser pequenas ações que as famílias podem tomar nas suas próprias casas, por exemplo, restringindo a entrada de álcool nas suas moradias, que administradores de condomínios podem adotar em ambientes comuns de administração desse condomínio, que prefeitos e vereadores podem, em municípios menores, pensar e discutir nas suas áreas de atuação a respeito do tema. Então, é amplo os mecanismos que a gente tem para discutir e para colocar algumas ações de regulação para o excesso. Ninguém está interessado em interferir no divertimento, no lazer das pessoas, mas nós temos que pensar no abuso e no excesso. E quando o abuso de álcool acontece, as vidas podem ser colocadas em risco, a integridade física das pessoas. Então, é nesse sentido, ações gerais, ações que levem as pessoas a se conscientizar a respeito que o abuso do álcool é algo negativo. E eu penso também, Jéssica, que nós precisamos pensar claramente num estímulo que está sendo trazido às pessoas de consumo excessivo de álcool por campanhas publicitárias que atingem jovens, né? Especialmente a indústria da cerveja. Então é interessante que a sociedade se reúna, discuta e tenha bem claro que o excesso e o uso abusivo de álcool por jovens e o uso por adolescentes, ele tem que ser reduzido, e para adolescentes é evitado. Tanto que a lei que impede a entrega de álcool para pessoas com menos de 18 anos no Brasil. Entendido. Agora, doutor Mário Sérgio Sobrinho, para além das ações governamentais esperadas para se pôr em prática o cumprimento de diversas leis, como, por exemplo, a proibição de venda de bebidas a menores de 18 anos ou a proibição da combinação de beber e dirigir, o senhor acha que a legislação hoje é rígida o suficiente para esse controle do consumo de álcool e seus problemas? Jéssica, a legislação é suficiente. O que falta ainda é fiscalização, implementação das ações fiscalizatórias a respeito dessa questão. Se nós tivermos aí um pouco de olhar clínico e sairmos pelas cidades, vamos notar que se desrespeita essa lei que restringe a venda do álcool, a entrega do álcool para menores de 18 anos. Essa é uma lei que tem pena de prisão e tem pena administrativa, dependendo da circunstância. E nós precisamos, então, estimular que as pessoas denunciem, que os governos estaduais e municipais tenham equipes de fiscalização e que as polícias e o Ministério Público estejam bastante alertas para esse tipo de circunstância e tomar as providências que a lei faculta, né?
Doutor, uma última pergunta. No seu artigo, o senhor desperta também a atenção para as estratégias de marketing, né, de muitas empresas de bebidas e destaca aí que ações de prevenção ambiental seriam capazes de reduzir a oferta e o consumo excessivo das bebidas alcoólicas. Mas como fazer isso sem prejudicar, de certa forma, esse mercado? Nós podemos fazer com que a legislação seja cumprida, Jéssica. Por exemplo, regular estritamente que os adolescentes não tenham acesso ao álcool. Isso não interfere absolutamente em nada com a livre iniciativa das indústrias, com o marketing. Nós podemos regular também situações em que haja oferta excessiva e abundante de álcool para pessoas, por exemplo, festas onde se serve bebida alcoólica, naquele sistema open bar. Nós podemos também regular e ter mecanismos de controle para que pessoas que já estejam aparentemente embriagadas, elas não sejam abastecidas de mais bebida alcoólica. Isso acontece em diversos países pelo mundo, e o Brasil, com o seu desenvolvimento, com a sua pujança, precisa pensar nessas questões para que a nossa juventude, para que os nossos adolescentes não sejam tão fortemente impactados pelo abuso do álcool, né? Nós queremos essa juventude sadia, né? Nós queremos as pessoas, os jovens trabalhando, estudando, capazes de desenvolver o nosso país e ser produtivos. E muitas vezes nós temos jovens que se perdem em acidentes de trânsito causados pelo abuso de álcool, que são vítimas de atropelamento em razão desse abuso, casos de violência doméstica que essa circunstância gera. Então nós temos que pensar de uma maneira bem ampla com a finalidade de preservar a saúde pública, preservar o bem-estar das pessoas e, de alguma maneira, restringir o excesso, o abuso. Muito bem, eu acabei de conversar com o doutor Mário Sérgio Sobrinho, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo e integrante do movimento do Ministério Público Democrático, sobre a importância de ações no combate ao uso do álcool. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos. Jéssica, o Ministério Público de São Paulo, o Ministério Público Democrático e eu pessoalmente agradecemos a você e à Rádio Justiça pela oportunidade dessa conversa.